Olá, tudo bem? Então vamos aqui começar a nossa aula sobre sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Já vimos sujeito oculto, sujeito simples e sujeito composto. Vamos rever assim que possível, mas agora vamos falar do indeterminado e da oração sem sujeito. O sujeito indeterminado ocorre sempre com verbos na terceira pessoa do plural ou verbos na terceira pessoa do singular acompanhado do se. Por exemplo, acha-se, encontra-se, aluga-se. E esse se seria o índice de indeterminação do sujeito. No plural, acharam, falaram, venderam, compraram, indica o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que não se quer ou não se pode, porque não se sabe qual é o sujeito. Tá? Então, venderam a casa. Se não foi dito num texto, dentro de um contexto anteriormente, quem, nós não vamos saber. Roubaram a farmácia. Se dentro do contexto nós não sabemos que entraram alguns homens e roubaram, ou entrou uma pessoa, ou foram duas, tá? Ou foram mulheres, nós não sabemos. Tem que haver, então, não haver nenhuma informação desse sujeito para que o verbo roubaram seja uma oração com sujeito indeterminado. Vendeu-se a casa. Quem? Esse se indetermina quem foi. Então, nós temos duas formas de sujeito indeterminado, com verbos na terceira pessoa do plural, venderam a casa, ou com o verbo na terceira pessoa do singular, junto com se, separados por hífen, na terceira pessoa do singular, por exemplo, vendeu-se a casa. Agora, e a oração sem sujeito, o sujeito inexistente? Como que funciona? Primeiro, com verbos que indicam fenômenos naturais. Chover, nevar, gear, chuviscar, trovejar ou trovoar, relampejar. Esses verbos que indicam, todos os que indicam fenômenos naturais, formam as orações sem sujeito. Choveu ontem, nevou em Gramado, no Rio Grande do Sul. Nevou em Gramado. Como é que eu posso dizer mais? Choveu demais em São Paulo. Geou no inverno passado. Então, são orações sem sujeito. Atenção para a explicação. Esses verbos que indicam fenômenos da natureza formam oração sem sujeito. Entretanto, se ele vier no sentido figurado, tá? Aí nós podemos ter sujeito. Por exemplo, choveram cartas de amor. Quem choveram? Cartas de amor. Por que aí é? Porque aí não é o sentido literal, não é chuva. É só no sentido figurado. Então vai ter sujeito. Mas no sentido literal é oração sem sujeito. Há também oração sem sujeito quando nós usamos o verbo ser e estar, indicando tempo. Tempo meteorológico ou tempo cronológico. É tarde. Lembrar que o é o verbo ser, hein? É tarde. E se é tarde, oração sem sujeito, o verbo ser está indicando tempo cronológico. Tá? Está frio. Aí também é oração sem sujeito. O verbo está indicando tempo meteorológico, tem a ver com clima, ok? Também nós temos oração sem sujeito com o verbo haver e o verbo ter, indicando tempo decorrido.
Perdão, não é o verbo haver, o verbo ter. O verbo haver e o verbo fazer. Tá? Faz 10 anos. Faz 20 anos. Tá? Há muito tempo não te vejo. Então, esses verbos, eles indicam oração sem sujeito. Então, há muitos anos não te vejo. Quem há? Tá? Faz muitos dias que você não vem aqui. Quem faz? Tá? Então, atenção para esses verbos. Ser e estar, indicando o tempo decorrido. Os verbos que indicam fenômeno da natureza. O ser e estar indicando tempo cronológico ou meteorológico. E o verbo fazer e haver indicando tempo decorrido. E ainda o verbo haver no sentido de ter, de existir. Há muita gente aqui. Houve muito barulho. Haverá uma festa. Então, esses verbos indicando ter, existir, esses verbos haver nessa oração vai ser oração sem sujeito. Vocês vejam que o verbo haver está sempre sem sujeito, né, gente? E o verbo fazer também pode ficar sem, depende do sentido em que ele é empregado. Então, o verbo fazer no sentido de tempo decorrido, faz muito tempo, faz alguns dias, faz alguns anos, ele é oração sem sujeito, tá? Agora, eu vou fazer um bolo, sujeito eu, tá? Vou fazer um bolo, sujeito oculto, eu. Mas eu já fiz o bolo. Então, eu fiz o bolo. Aí, sujeito simples, eu. Entenderam a diferença? Espero que sim. Claro que o livro de vocês traz isso bem esmiuçado, bem bonitinho, bem claro. Então, leiam o livro de vocês. Estudem lá no livro Gramática. Vocês vão ler e resolver as atividades da página 29 até a página 36 para o dia 7/4, ok? E no livro Trilhas, página 79, exercício 1, vocês vão ler o textinho que tem lá e vão responder a letra C e D e fazer também o exercício 2 da mesma página. Isso vai estar orientado lá no site, já vai estar discriminadinho o que é para vocês fazerem e, além disso, como enviar. Tá? Vai ter o e-mail que vocês vão mandar isso para mim, de que forma eu vou colocar tudo lá, tá certo? Grande beijo, fiquem com Deus.